horas depois de assassinar uma colega, um jovem de 17 anos foi apreendido e confessou o crime à polícia. A vítima, Alessandra Maria de Araújo, uma garota, uma jovem de 15 anos, foi morta a facadas pelo próprio colega, um amigo, lá na cidade de Junqueiro. A Mônica Hermírio, a nossa flor do Mandacaru, vai falar com a gente ao vivo agora, que a gente vai tentar entender e trazer mais detalhes de como todo esse crime brutal aconteceu. E o que a gente quer saber, Mônica, o que choca a todos nós, a gente fica sem entender e espanta toda a sociedade alagoana, o que é que aconteceu, o que é que causou para que o autor, inclusive vítima, eles eram amigos e por conta disso havia um amor platônico desse jovem de 17 anos para com essa garotinha, para essa outra adolescente de 15 anos. Ele é apaixonado por ela, mas ela não o queria e por conta disso aconteceu toda essa situação. É isso mesmo, Mônica? Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde mais uma vez. Tudo indica que sim, ele nutria, um amor platônico, nutria um sentimento por ela, mas parece que não era correspondido. Ela também parecia não saber, desse amor todo. O amor existia apenas na cabeça desse adolescente de 17 anos que já vinha dando indícios, com situações de violência. Ele gostava muito de desenhar, desenhava bastante sobre assassinatos, sobre palhaços, sobre armas. Ele vinha demonstrando que tinha alguns traços de violência. Eles eram muito amigos, de acordo com informações, andavam sempre juntos, mas não eram namorados, não tinham nenhum envolvimento amoroso. Tanto é que ela não desconfiou que ele não passou pela cabeça da Alessandra, de 15 anos, que o adolescente de 17 anos poderia fazer isso com ela. Até que ontem, ele, acompanhando ela até em casa, ela, uma amiga, ele acompanhou as duas até em casa e na hora de se despediu tranquilamente da amiga, se despediu tranquilamente dela com um abraço, mas esse abraço foi, vamos dizer assim, aquele abraço de Judas, Foi o último abraço, porque a partir daí ele começou a golpeá-la nas costas e depois disso a gente já sabe no que aconteceu. Ela chegou a ser socorrida para um hospital da região, tudo isso aconteceu na zona rural de Junqueiro, ela foi socorrida para um hospital de São Miguel dos Campos, ainda com vida, mas chegou lá, não resistiu. A polícia conseguiu deter esse adolescente de 17 anos, logo em seguida, conseguiu deter ele. Ele confessou o crime, mas a polícia vai investigar, as causas, o porquê. Daqui a pouquinho a gente vai trazer uma matéria completa sobre isso, mas antes nós vamos ouvir o que disse o delegado responsável pelo caso. Pode soltar. Logo que tomamos conhecimento do crime, movimentamos toda a força de segurança do município de Junqueiro e partimos à procura do suspeito. Mas ele não foi encontrado em qualquer dos endereços dele e pensamos que ele estava dentro de plantações de cana, na região de mata. Então, já no final da noite, a gente, quando já estávamos encerrando as buscas, por falta de novas informações, o suspeito resolveu se apresentar. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de São Miguel dos Campos, onde foi feito o procedimento contra ele. O que chamou a atenção do caso é que a motivação possivelmente foi um crime passional, mas também um crime que tem certas peculiaridades, porque o seu autor ele demonstra um comportamento atípico. O que a gente viu, por exemplo, o autor portava uma mochila onde tinha um caderno da escola, mas o caderno praticamente não havia atividades escolares, mas havia sim figuras de palhaços, uma figura representando uma arma de fogo, e também o que nos chocou foi a figura de uma figura feminina esquartejada à faca. E no dia do crime a gente descobriu também que o suspeito havia postado um vídeo no seu Instagram onde um palhaço do cinema persegue uma moça. Ou seja, ele estava anunciando esse crime, ele vinha premeditando fazer esse crime, praticar esse crime. E isso, inclusive, foi confessado por ele no momento de sua apreensão em flagrante.
É um relato que choca, né? O advogado que está à frente do caso, contando os detalhes, né, do que conversou com ele. E daqui a pouquinho a gente traz uma reportagem completa falando sobre esse caso. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Mônica, muito obrigado. Daqui a pouquinho vamos trazer, então, para tentar entender com mais detalhes. Tudo ainda é muito novo, as informações estão sendo, logicamente, captadas pela polícia e investigadas sobre tudo isso, mas o mais importante, infelizmente, é a forma como essa jovem de 15 anos foi morta inocentemente no abraço da morte, como você citou, né? Porque ele acaba ganhando a confiança dela pela amizade, ela não percebe que ele está apaixonado por ela. Me parece que algumas vezes ele tentou se aproximar dela como um relacionamento, Mônica, mas ela dizia que não, que era amiga e tudo mais. Ele tinha, então, naquela visão dele do amor platônico, que ela era a paixão da vida dele, e talvez ele tenha colocado na cabeça que, se não seria dele, não seria de mais ninguém, né? Ele vivia aquele mundo, mas há indícios, pelo que nós vimos aí pelo caderno que foi encontrado pela polícia, de que ele tem desequilíbrio emocional pelos desenhos, pela forma como tudo tem sido feito aí, né? Ainda hoje a gente volta a trazer mais informações sobre esse caso, com mais detalhes e mais informações. Obrigado, Mônica. Você volta daqui a pouco aqui no nosso Fenômeno. Fica alerta com mais informações aqui no nosso Fenômeno. Realmente choca, né, gente? A menina linda, 15 anos, né, no vigor da sua juventude, com tanto futuro pela frente, né? E a gente não sabe que realmente... Ele se despediu dela, ele ganhou a confiança dela. Falou, vamos até lá, eu estou morando próximo da casa onde você mora, minha tia mora lá, eu te acompanho. E ele foi acompanhando ela até a casa dela. Ao chegar próximo da casa dela, ele se despede dela. Fala um abraço, tudo de bom para você, tá bom? E abraça. É nesse abraço que ele desfere vários golpes contra a menina, que grita, desesperada, enfim, foi socorrida ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma pena mesmo. 2 jovens, né? Vejam que tudo isso vem de acordo simulando aí, ou por conta de um filme. É um filme que tem, como é que é o nome daquele filme que tem? Ele se espelha não tem um filme, mas tem aquele It, acho que é o It, né? Que é aquele que o palhaço, né? Enfim. E aí ele compartilhando, inclusive, aquele filme de pessoas que são pintadas, que mata, que tem uma paixão absurda por aquela outra mulher, não é isso? Que é pintadinha também, que ele acaba... Enfim. É uma situação complicadíssima, não é? E a gente agora vamos aguardar para saber as investigações, o porquê de tudo isso. Uma pena que uma vida de uma jovem de 15 anos acabou indo embora. Terrível, muito triste mesmo.